Eu preparei para vocês uma pequenina apresentação que eu acho que talvez nos ajude a fazer uma reflexão inicial, já que dos 4 professores do DPCT, eu vou ser a primeira a falar. Eu trouxe para vocês alguns slides mostrando um pouquinho sobre a minha disciplina com a professora Aleixo para esse semestre, e eu acho que ela vai poder ilustrar alguns dos desafios que a gente tem quando se pensa em jornalismo científico, o que significa falar em ciência nos dias de hoje, falar em ação política, de policy, principalmente, mas também de politics, e eu vou pedir para vocês, então, que eu vou, como que eu faço aqui? Eu precisaria projetar os slides, tudo bem? Aqui. Sim. Vou apresentar aqui uma janela. Se vocês precisarem fazer alguma observação, vocês precisam falar comigo, porque eu não vou, da maneira que eu vou apresentar aqui, eu não consigo ver a tela, tá bom? Então, se precisar de alguma coisa, alguma intervenção, vocês, por gentileza, me interrompam. Combinado. Todo mundo está vendo a tela compartilhada? Sim. Sim? Bom, então a nossa disciplina é Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Nós trabalhamos numa perspectiva de transições socioambientais, mudança tecnológica e sustentabilidade. Então, a proposta dessa disciplina é colocar em evidência mecanismos que vão articular essas relações entre ciência, tecnologia e sociedade, dando uma visão atualizada e crítica dessas relações. A gente vai partir de uma visão criteriosa a respeito do conceito de desenvolvimento sustentável, que é um conceito que deve guiar o nosso olhar para como tomar decisões sobre ciência, tecnologia, inovação, que vão afetar, cada vez mais afetam e vão afetar a sociedade e o meio ambiente. Explorando aqui alguns aspectos de fundamentais, teóricos e práticos, para alternativas tecnológicas e alternativas de organização social que estão aí na base dos desafios para fazer transformações dessas nossas relações com a sociedade, da sociedade com o meio ambiente. Para falar um pouquinho para vocês a respeito desses fundamentos, a gente parte de um olhar sobre o que acontece com grandes processos de sistemas naturais e processos socioeconômicos, processos antrópicos, a partir de um marco que é o pós-Segunda Guerra. Ali, naquele momento, a gente vê um processo de grande aceleração de uma série de processos, tanto na natureza como na sociedade. Então, a gente vai olhar para como essas transformações, a gente vai ver, por exemplo, o Aleixo tem uma aula muito bacana, onde ele trabalha com o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é um dos ciclos biogeoquímicos do planeta que estavam, digamos assim, relativamente, na verdade, muito estável durante alguns milhões de anos, formando parte muito grande da nossa atmosfera, um gás, na forma de um gás que não é reativo, que é o N2. E a gente vai passar por um processo de transformação desse ciclo do nitrogênio a partir do momento que a gente consegue fazer a fixação artificial desse nitrogênio em formas reativas, com muito uso, muito importante na agricultura hoje em dia. Então, como que a gente percebe uma inovação afetando o ciclo natural? E esse ciclo natural, por outro lado, transformado, tendo repercussões sobre a possibilidade de vida no planeta e da forma da civilização que a gente a conhece. Bom, eu dei um exemplo do ciclo do nitrogênio, a gente vai trabalhar com vários exemplos ali, e esse processo de transformação acelerada
do ambiente físico e das ações humanas são transformações que se caracterizam por complexidade e por conflito nas relações entre essas dimensões, entre o social, econômico e ambiental. No mundo que a gente vive hoje, tem esforços científicos gigantescos para entender, para compreender essas relações, incluindo com a ambição de informar e apoiar o desenvolvimento tecnológico, principalmente numa perspectiva mais sustentável, e para a formulação, então, de estratégias e políticas para enfrentar os problemas que nascem desses distúrbios entre essas relações. A gente não pode querer da ciência que ela seja a verdade, a resposta absoluta para os problemas, mas ela deslinda ou ajuda a gente a deslindar esses processos que são complexos, cumulativos, que são imersos em incerteza e que trazem muito problema de irreversibilidade, uma vez que você transformou os sistemas, se você passar do limite de resiliência desses sistemas, você não consegue mais reconstruí-lo. Então, não vai ter o que eles chamam de technological fix, não dá para consertar. E esses são aspectos que vão contribuir para que a gente tenha um caráter essencialmente controvertido nesse avanço do conhecimento sobre os problemas socioambientais contemporâneos. Isso vai dar muito problema depois no entendimento de quais são as possibilidades para enfrentá-los. Bom, a nossa disciplina, ela está organizada em 3 módulos, e a gente se apoia num autor que vocês vão conhecer, para discutir aí da ciência, a ciência para uma economia cowboy, uma economia que vê o nosso mundo como fronteiras a serem conquistadas, recursos a serem explorados, em benefício de uma centralidade não apenas do humano, mas também do capital. Então, essa é uma perspectiva que a gente parte, tem uma série de aulas organizadas sobre esse tema, e nós vamos transitar por uma visão da economia espaçonave, a economia que olha para o planeta como sendo único, como tendo recursos que precisam ser cuidados, e olhar para os fundamentos teóricos e práticos para pilotar essa espaçonave, para não deixar ela degringolar. E daí, algumas das visões aqui que a gente vai explorar tem a ver com transições socioambientais para conseguir sobreviver numa espaçonave cujos recursos não são ilimitados. Então, para isso, nós teremos aqui um conjunto de 4 aulas nessa primeira temática da economia cowboy. A gente vai olhar os antecedentes sobre essa relação ciência, tecnologia e meio ambiente, numa perspectiva histórica e com as contribuições intelectuais para compreender esses antecedentes. Nós vamos olhar para revoluções técnico-econômicas que criam essa sociedade que a gente aprendeu a chamar de sociedade do progresso, né? E constatar que a gente vive uma petroprosperidade que nos traz muitas promessas, mas que também traz armadilhas, e entender como que a ciência e tecnologia contribuiu para acelerar essa forma de relação entre o natural, o mundo natural e o mundo antrópico, colocando aí em cena esse conceito que é o antropoceno, que traz um conjunto de discussões sobre os limites biofísicos e os desdobramentos socioeconômicos para isso. Depois nós vamos ter um conjunto de aulas sobre a economia para a espaçonave Terra, explorando aqui aspectos teóricos e conceituais de forma crítica, como o desenvolvimento sustentável, olhando as escolas de pensamento econômico que trabalham com visões diferentes sobre desenvolvimento sustentável, e olhando daí 2 formas de intervenção na realidade, a partir iluminadas, né, por uma ideia de desenvolvimento sustentável, a gestão da tecnologia e a gestão do meio ambiente.
finalmente, nós vamos colocar algumas possibilidades que a ciência e que práticas têm apontado para transições, ou seja, para mudar a nossa forma de relação com esse ambiente numa perspectiva mais espaçonave, né, do que uma perspectiva cowboy. Gente, aqui vocês podem imaginar que, tendo em vista, tem que parar essa apresentação para voltar aqui com vocês. Agora deu uma silenciada por aqui. Nós temos um conjunto de contribuições de cientistas. Aqui no Brasil, nós temos muitos cientistas trabalhando com isso, vocês já devem conhecer vários deles, né, cientistas de nível de renome internacional, que trabalham tanto para ampliar o conhecimento científico sobre essas relações entre os sistemas naturais e os sistemas antrópicos, e que procuram dar contribuição para apoiar políticas públicas, para apoiar estratégias de desenvolvimento num sentido mais sustentável, num sentido mais respeitoso a essas fronteiras naturais. E eu diria que, mais do que isso, hoje em dia, eles apontam para uma necessidade de reconstrução de ecossistemas, de recuperação dos serviços que esse meio ambiente provém para própria humanidade. E, nesse momento, dada a natureza do conhecimento científico, é uma coisa muito complicada, né? Eu acho que a mente humana, não vou ser a primeira a dizer isso, ela não é muito favorável para lidar com a questão da incerteza. Quando a gente fala ali daquelas características da problemática ambiental contemporânea, né, a complexidade, a acumulatividade, a incerteza, a irreversibilidade, o cérebro humano não quer lidar com isso, ele quer o aconchego, ele quer a estabilidade, é isso que a gente procura, é isso que a gente procura nos mitos, é isso que a gente procura na religião, e a gente costuma, como sociedade, querer isso da ciência, e a ciência, na realidade, ela não oferece para a gente a estabilidade, a verdade, nós temos sempre respostas provisórias. Então, é muito compreensível que as controvérsias científicas tenham uma certa dificuldade de serem compreendidas pelo público em geral. A gente espera da ciência a verdade e ela nos dá verdades provisórias. E então, um dos desafios, eu acho que da comunicação científica é lidar com isso, porque nós também temos um outro lado, que é uma apropriação muito marota, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, das controvérsias científicas no momento que a gente vive. Então, é dizer que aquilo não é verdade, que é fake news, né, mudanças climáticas, não tem esse problema, e por aí afora. Isso propicia um ambiente para que as controvérsias sejam apropriadas politicamente, para que elas se prestem a outras funções, a questões ideológicas e políticas, num mau sentido, digamos assim, há muita desinformação. Então, eu vejo como essa disciplina como um locus de debate sobre essas dificuldades que a gente tem de comunicar ciência, de comunicar as possibilidades de relação entre o natural e o antrópico. E imagino que a gente vai ter um semestre bastante instigante para trabalhar com essas coisas. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, Germana, pelo convite, por organizar esta sessão inaugural, assim, para justamente integrar aqui todo o corpo docente. Algum de nós somos novos, né, no LabJOR, então é bem interessante justamente ter essa possibilidade de interagir desta forma e estabelecer esses diálogos. Então,
Muito obrigado a você e a toda a equipe. Também dizer que estou muito feliz aqui de compartilhar o painel com minhas colegas, professora Janaína, professora Jávia e professora Rosana. É a primeira vez, acho que acontece isso, então estou muito feliz também por isso. E, então, esse ano é a primeira vez que vou participar, né, como falei. Então, essa primeira aula também me cativou bastante, né, especialmente a Germana propôs de fazer umas reflexões, né, que façam pontes com a disciplina e sobre o papel do jornalismo científico e o atual cenário da pandemia. Então, eu sou de formação engenheiro mecânico, na verdade eu fui derivando assim para ciências sociais, por assim, ou ficando mais perto, né, de cada vez, e até me sinto mais identificado. E eu tentei explorar um pouco essas ligações, porque não eram aparentes para mim. E então, na verdade, vou fazer algumas provocações, assim, para ver o que vocês acham justamente, de até, enfim, como, enfim, do que poderia, né, até, como se poderia pensar também a ideia de divulgação científica. Sem querer também fazer exagerar por minha parte, mas achei algumas pontes bem interessantes em base à ideia de educação ambiental e educação no geral, então vou fazer essas colocações também relacionando com a disciplina. Então, talvez o mais fácil seja apresentar para vocês o que eu preparei por aqui, que aí já fica mais estruturado. Então, eu coloquei um título, assim, justamente provocativo, de a divulgação como educação ambiental, entre parênteses, criativa e interdisciplinar. Vou explicar por que depois, mas acho que essa ideia de ser criativo, né, essa capacidade e da interdisciplinaridade são um pouco os vetores que vão nos permitir sair um pouco dos problemas ambientais que a Rosana já antecipou, e justamente a Rosana já falou de dois elementos centrais, né? Ela falou da complexidade e do conflito. E, logicamente, a interdisciplinaridade ajuda a entender a complexidade, mas também o conflito, porque às vezes o conflito chega por lugares que a gente não conseguia enxergar numa primeira análise ou avaliação, né? Daí essa importância. Então, o conflito é um elemento fundamental também que a gente vai tratar bastante na disciplina. Eu não entrei tanto nessa discussão aqui, nessa fala, mas é também um ponto muito importante. Então, enfim, eu coloquei aqui uns materiais sugeridos para depois também, quem quiser aprofundar um pouco nos temas tratados, mas tem um vídeo do Ken Robinson, infelizmente ele faleceu há 2 semanas. Então, esse vídeo aqui do Ken Robinson é do TED Talks, né? E ele trabalhou muito sobre, enfim, a educação, né? E ele até mostra que as escolas, mesmo a nível das escolas, já matam a criatividade. Então, infelizmente, não temos a capacidade de ser criativos. E justamente criatividade é o que a gente precisa para achar novas coisas, novas soluções, né? Então, se a nossa educação não nos dá essas ferramentas, como é que podemos mudar? Como é que podemos fazer a transição que a Rosana estava falando e que a gente meio que estruturou na disciplina, mas é um desafio duplo, né? Não é só pensar numa coisa nova, é pensar nessa coisa sem ter as ferramentas para poder fazer isso. Então, o Ken Robinson, nessa fala, além de tudo, é bem engraçada, mas é fundamental no sentido de que ele mostra que a capacidade criativa deveria ter um peso igual que a própria alfabetização, né? Porque senão não faz sentido também essa alfabetização no extremo, né? Depois eu gostaria de falar dessa taxonomia de Bloom,
que é um pouco a forma mais estruturada de entender como que funciona a criatividade, e justamente para fazer os links com o método pedagógico que a gente vai usar na disciplina, mas também com o próprio processo de divulgação, né? Divulgação para quê? Para entender ou para ir além disso, né? E, finalmente, esse texto da Martha Nussbaum, né, que é filósofa norte-americana, que é um capítulo de livro que fala sobre a necessidade de uma educação interdisciplinar, especialmente fundamentada nas humanidades, porque sem ela, sem esse tipo de educação, a democracia não tem sentido, porque as liberdades individuais e coletivas não podem ser exercidas se a gente não tem conhecimento de causa, né? Então, tem uma ligação muito forte com isso. Então, era para mostrar a importância dessa interdisciplinaridade a nível básico, né? Mas o que eu vou mostrar, né, a disciplina que que vamos ministrar em conjunto com a professora Rosana, diz do meio ambiente. Então, essa interdisciplinaridade tem o mesmo peso a nível social, mas também para entender o papel do meio ambiente e as tecnologias relacionadas ao meio ambiente nesse sentido. Bom, então, primeiramente, quis fazer uma breve consideração sobre o papel do jornalismo e jornalismo científico, e às vezes coloco essa citação do jornalista Mencken, que ele fala que para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. E eu acho que ilustra bastante bem o papel que eu considero, né, que o jornalismo tem que fazer, que, em certa forma, é uma espécie de controle social da sociedade. Lógico, não é ele que exerce todo esse controle, mas é um dos alicerces que permitem exercer esse controle, por assim dizer, social da sociedade. E, para fazer isso, ele, na verdade, tem que ser um avaliador muito hábil. Ele tem que estar avaliando constantemente as situações e ver os problemas, e ver justamente que, por exemplo, esses tipos de soluções que às vezes os políticos gostam tanto, né, de, não, com isso a gente resolve tudo, é impossível. A sociedade é complexa, né, existe por muitos motivos, a economia também é muito complexa, o meio ambiente também é complexo, e, portanto, as relações entre eles são ainda exponencialmente complexas, né? E, nesse sentido, o jornalismo científico, acredito que seja um pouco a mesma coisa, né? Entre aspas, o controle social da ciência e tecnologia. Evidentemente, tem essa parte de divulgação que tem um peso muito forte. Aqui coloquei uma citação da FAPESP, que fala que para fortalecer o sistema de ciência e tecnologia de um país, precisa de uma divulgação adequada e sistemática, por todos os meios de comunicação, dos resultados das atividades de pesquisa nele desenvolvidas, né? Mas acredito que esse papel da divulgação seja um papel, por assim dizer, mais limitado. Acho que pode ser levado mais puxado, ou seja, a divulgação acho que pode ir mais longe só de divulgar uns resultados das atividades, pode induzir a outros tipos de informações. Aqui, a Germana pediu um pouco de relacionar com a pandemia, só que, na verdade, eu queria justamente me excusar de não fazer muito a relação da disciplina com a pandemia, porque o sistema que a gente vive e opera, né, o capitalismo, ele não mudou muito, né? Até as características principais, por exemplo, o comércio internacional, já existe desde a primeira Revolução Industrial e foi um dos alicerces também do desenvolvimento do capitalismo, né? Os problemas ambientais, desde sempre, desde o início, são tratados como externos ao sistema econômico. A gente justamente vai também trabalhar isso na disciplina, de quais correntes de pensamento econômico conseguem mudar um pouco isso, e por que talvez não são usadas. E a forma do sistema capitalismo usar o nosso sistema terrestre, planeta Terra, né, o meio ambiente, tem sido da mesma forma. Ele usa e descarta os materiais, os produtos ou recursos, né, da mesma forma, que é de forma linear, né? A gente pega um monte de recursos, transforma para usar, usamos e jogamos fora em algum lugar, ou em algum lixão, ou queimado, sai como fumaça, né? Logicamente, teve algumas tecnologias que mudaram e que parecem um pouco melhores, mas os princípios fundamentais são esses e seguem sendo esses. Então, é um pouco dizer que a pandemia não afetou essa relação com o meio ambiente, por isso não vou entrar muito nisso.
E aqui, um pouco na linha do que a professora Rosana já antecipou, né? Queria mostrar para vocês o que é essa grande aceleração que a gente vai tratar. Seguramente, vocês não vão conseguir ler essas figuras aqui, mas basicamente tem variáveis socioeconômicas de um lado, variáveis ambientais. E o início de todas as gráficas é o início da primeira revolução industrial. E o final de todas elas é o ano 2010. E vocês podem perceber que tem uma pequena linha aqui em todas elas. E, na maior parte delas, esse é um grande ponto de inflexão. É justamente o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o porquê que aconteceu na Segunda Guerra Mundial que explodiu tudo? Aqui explodiu a população mundial, explodiu o PIB real, global, né? Explodiu a população urbana, explodiu o uso de energia primária, explodiu o uso de fertilizantes, explodiu o uso de produção de papel, transporte, até turismo internacional. Então, dá para ver que tem um monte de variáveis. Então, isso também é um pouco para mostrar que não tem uma ordem sequencial, é tudo meio que coevolui. Então, você precisa entender um pouco o que aconteceu em cada caso e ir fazendo essas ligações. Daí já estou mostrando um pouco a importância dessa interdisciplinaridade. Porque a população mundial, em parte, é explicada pelo consumo de fertilizantes e consumo de água, porque precisamos comer e precisamos desses fertilizantes para comer. Só que não é só isso, tem outras coisas, né? Tem uma infraestrutura, tem uma coisa super importante, é a saúde. Então, o que aconteceu na pós-Segunda Guerra Mundial? Foi o começo da intervenção deliberada dos governos em ciência e tecnologia. Eles começaram a usar ciência e tecnologia para guiar suas decisões e também investir em determinadas direções específicas da ciência e tecnologia. E isso, em certa forma, é um pouco o grande vetor dessa grande aceleração, que a gente também vai explorar um pouco mais na disciplina. E, consequentemente, por conta o uso de recursos, tem o equivalente, tem um equivalente nas variáveis ambientais. Então, esses três aqui são gases de efeito estufa. Dá para ver também que tem um ponto de inflexão na pós-Segunda Guerra Mundial. O esgotamento da camada de ozônio também, anomalia de temperatura da superfície, acidificação dos oceanos, nitrogênio nas costas. Então, isso também tem vários efeitos que estão interrelacionados. Por exemplo, esse aumento do gás de efeito estufa é ele que está induzindo, em grande parte, a acidificação oceânica, que é por conta do uso de energia primária. Enfim, aí se começo a rabiscar aqui em cima, não vamos enxergar nada mais, mas todos estão meio que interligados, então mostra essa complexidade, mostra essa interdisciplinaridade. Mas para ter uma visão panorâmica, em vez de focar em impactos específicos, o melhor focar, enfim, o que se chama de limiares do sistema terrestre, né? E aí tem vários autores que já trabalham nisso. E aqui eu trouxe isso porque aqui tem a mudança climática, né? Isso verde aqui é uma coisa assim, o espaço seguro, né? Ou que o sistema terrestre pode funcionar. Aqui já passamos o limite. Por isso tanta preocupação a nível mundial. Mas olhem só aqui, ó. O ciclo de nitrogênio, que está ligado ao uso de fertilizantes, principalmente, seja ao sistema de produção de alimentos, está muito pior. E tem uns efeitos que podem ser devastadores. E o que está já, por assim dizer, demais, que na verdade no curto prazo pode levar a problemas até maiores, que a mudança climática é a perda de biodiversidade. 40% dos insetos vão ser extintos nas próximas décadas. Os estudos recentes estão mostrando. Tem caído pela metade a quantidade de insetos no mundo nos últimos 50 anos. Então,
está se falando da sexta extinção em massa, né? Então, mas nesse caso é por conta da ação antropogênica, por conta de várias coisas, o uso de pesticidas, desmatamento, urbanização, etc. Tem um monte de fatores que afetam isso. De novo, ligados a vários vetores sociais, econômicos e até, enfim, formas de fazer, culturais, né? Então, como resolver isso, né? Então, só rapidamente, o que tem sido feito até agora? A gestão ambiental, até agora, só tem usado soluções de fim de linha, né? Que gosto de chamar de soluções miópicas, porque só enxerga o seu sistema de produção. Então, você tem uma linha de produção e só bota um filtro lá no final. Então, você só desloca o problema, porque bota um filtro, tudo bem, em vez de poluir o ar, você bota isso numa caixa, mas vai ter que jogar em algum lugar. E aonde que joga? Isso vai poluir também. Normalmente no aterro controlado, mas só está deslocando o problema. Reforça a tecnologia existente. Se você tem uma linha de produção e ainda faz mais investimento para que siga funcionando, ainda vai ser mais reticente a mudar essa linha de produção. E o pior de todos é que é completamente insustentável, tanto ambientalmente como economicamente. Ambientalmente é porque a gente produz mais, então cada vez vai ter que restringir esses limiares de emissões, mas sempre vai ter mais poluição agregada, então vai destruir o planeta, degradar continuamente cada vez mais. E economicamente também, porque as tecnologias têm que ser cada vez mais sofisticadas, que os filtros têm que ser cada vez capturar mais e mais, e é mais caro, né? Então, não é a forma correta, por assim dizer, se a gente quer passar para um tipo de produção, um sistema de produção e consumo sustentável. Então, qual seria uma forma de mudar isso um pouco mais de raiz, né? Então, seria desenvolvendo, criando, pensando soluções sistêmicas que considerassem o ciclo de vida dos produtos, dos materiais, né? Originalmente se fala de berço ao túmulo, né? Que é ver todo o ciclo de vida, desde que você extrai até que joga fora, mas a ideia é estender isso, porque não dá para jogar fora. O lixo é o luxo da sociedade moderna. A natureza não tem lixo, tudo é reaproveitado. Então, para podermos nos embutir no sistema terrestre, no sistema natural, que é um pouco essa ideia de economia da espaçonave, embute essa ideia, né? Que é fazer, usar os produtos para serem reutilizados. Isso é totalmente possível, a gente já faz, só que faz numa porcentagem mínima, que é através da reciclagem, por exemplo. Tá? E aí a gente está falando de um ciclo de vida berço ao berço, cradle to cradle em inglês, que é um pouco a ideia fundamental desse conceito de economia circular. Então, basicamente, precisamos reformular o sistema de produção com produtos e processos radicalmente diferentes. Não adianta botar um filtro. Tem que fazer tudo de novo. E aí vocês começam a entender o desafio. O desafio de pensar numa forma diferente de fazer e o desafio de vencer os interesses estabelecidos, porque a pessoa, por assim dizer, o capitalista, o investidor que já tem uma linha de produção, ele não vai estar muito contente se tem que jogar tudo fora e investir de novo e fazer uma linha nova de produção. Mas, em qualquer caso, antes de chegar nesse estágio de que o capitalista tenha ou não que fazer essa decisão, os engenheiros, por exemplo, têm que ser criativos e pensar em novas formas de fazer. E é o que eu falei antes, não temos na educação básica, nem na secundária, nem na educação superior, o estímulo da capacidade criativa. Então, precisamos de profissionais e cidadãos criativos, mas não somos, infelizmente. E precisamos de profissionais e cidadãos interdisciplinares, mas também não somos. Então, como fazer e qual é o papel da divulgação em tudo isso? Então, o papel do jornalista científico dentro enfim, aqui talvez primeiro como jornalista seria a avaliação dos problemas ambientais em todas as suas dimensões, a social, econômica e ambiental, e o papel da ciência e tecnologia como raiz e solução destes problemas, que isso é um pouco um pouco não, é o coração do que a gente tentou articular a nossa disciplina com a professora Rosana, né? Trazer para vocês
o estímulo dessas capacidades de avaliação, né, através de questionamentos e trabalhos, etc., e trazer os conteúdos, princípios, para que vocês entendam melhor justamente o papel da ciência e tecnologia como raiz de solução desses problemas, possíveis soluções, né? E aí, como que fica a divulgação? Então, a questão é quais são os objetivos da divulgação? Eu entendo que a divulgação, até onde eu tenho visto, é para o entendimento do que se faz, por assim dizer, em ciência e tecnologia, ou dos resultados. Em alguns casos, até para aplicação. A aplicação é o quê? Uma pessoa, enfim, lê, né, ou se informa através de materiais divulgativos e consegue aplicar e usar para ele essa ciência, tecnologia que aprendeu, né? Mas acredito que podemos ser mais ambiciosos, especialmente nesse contexto, né, em que precisamos de toda ajuda disponível, ou seja, de toda ajuda da sociedade, por assim dizer, para reencaminhar o direcionamento da própria sociedade, né? Nós estamos fazendo bem, da forma certa, da forma correta, tanto a produção, mas talvez também o consumo não seja correto. Então, qual é a capacidade da sociedade analisar essa situação, avaliar as opções ou os gargalos e pensar em formas de fazer diferentes? Então, dado que o sistema educacional não forneceu essas capacidades, como que a divulgação poderia, por assim, preencher um pouco essa lacuna? E também a divulgação, acho que muita divulgação, felizmente, já abre para a interdisciplinaridade, mas acredito que tenha que ser uma coisa até bem sistemática, né? Então, como fazer esse reenfoque para que seja diretamente, intrinsecamente interdisciplinar? Então, aqui, eu vou apresentar brevemente, porque acho que estou quase excedendo o tempo, um quadro conceitual, na verdade, é o que se chama Taxonomia Revisada de Bloom, que era um psicólogo chamado Bloom, né? Aqui é interessante, é a revisada, ele fez uma primeira, mas é essa revisada que vale, né? Então, o objetivo da educação é induzir a capacidade criativa nas pessoas, nos cidadãos, para que eles possam criar ferramentas novas para eles mesmos e também para a sociedade, né? E isso tem uns estágios cognitivos. Então, primeiro você precisa lembrar de informações para podê-las entender subsequentemente. Quando você entende um conceito, mecanismo, relação, é capaz de aplicar. Então, você é capaz de formular seus exemplos ou resolver problemas de matemática, etc. Um exemplo típico de aplicação são os problemas de matemática. Você está aplicando o que você entendeu, certo? Então, você está consolidando o seu conhecimento e entendendo na sua amplitude, né? E só depois que você é capaz de aplicar os conceitos, você é capaz de analisar. Então, é importante fazer essa diferença, né, entre análise e avaliação. Análise é quebrar nos elementos importantes, né? Então, quebrar um problema nos elementos constituintes. E fazer uma análise que falta em algum dos elementos leva a uma avaliação errada e, consequentemente, vai criar uma coisa que também, seguramente, não serve de tanto ou vai estourar o problema por outro lugar. Por isso que é super importante a interdisciplinaridade que entra aqui. Porque é essa interdisciplinaridade que vai permitir você fazer uma análise mais completa dos elementos que afetam no seu problema. E uma vez você tem, desculpa, o problema bem analisado, com todos os elementos relevantes dentro do seu quadro analítico, que você passa à etapa de avaliação. A avaliação não é mais que um julgamento. Você julga onde está o gargalo, qual é o elemento mais importante, etc. Mas é só depois de ter feito uma boa análise. E quando você avalia quais são os elementos mais importantes ou os gargalos mais importantes, aí que você pode começar a pensar numa solução. Uma solução que seja lógica, que se enquadre no seu contexto e que seja útil, né? Então, esse que é o objetivo, acredito eu, da educação, e até possa ser o objetivo aqui, a provocação para dialogar com vocês, da própria divulgação, tentar fazer uma divulgação para estimular essas capacidades. Então, eu não sei como fazer isso, mas conversando, talvez a gente possa até pensar algumas formas, né?
Mas vou trazer a experiência dentro da educação formal e, em particular, no estudo na educação superior, que é o que hoje em dia chamam de problem-based learning, ou ensino baseado nos problemas. Por quê? Porque você coloca um problema que existe e você tem que dar uma solução. Então, você está forçando essas 3 últimas etapas. Os conteúdos de sala de aula seguem sendo importantes para trazer essa parte daqui embaixo. Alguns exemplos ou pequenos problemas para aplicar, mas o problema que você dá em qual você baseia o aprendizado é para justamente tentar praticar essas habilidades de análise, avaliação e criação. Então, o desafio era um pouco isso. E já para fechar, só a última slide, porque também não tenho solução para isso, mas como embutir a interdisciplinaridade na forma de divulgação. Então, eu aqui tomei um pouco o marco conceitual que a gente vai usar na disciplina, que, na verdade, ele é o marco conceitual do próprio desenvolvimento sustentável, que entende que a sociedade, enfim, que tem 3 dimensões, que são essas daqui, a ambiental, social e econômica, elas estão intimamente ligadas nas 2 direções, então, elas afetam de forma recíproca as outras 2 dimensões, dentro delas também tem um monte de processos acontecendo, e a mudança tecnológica e a ciência e tecnologia, que ficam aqui no meio, elas também têm essas relações bidirecionais com cada uma dessas direções. Então, a gente vai, dentro da disciplina, tentar mostrar como que essas relações acontecem, em que afetam, e como funciona, e como que afeta a direção, justamente, dessa mudança tecnológica do meio. Mas só para falar que, justamente, a mudança tecnológica pode ser um vetor de melhora dessas 3 dimensões. Dá para achar soluções que chamam assim win-win, mas aí depende da imaginação dos engenheiros e da própria sociedade. E para ter essa imaginação, precisa de criatividade e de interdisciplinaridade. Então, acho que é isso, já acabo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Aleixo, por essa fala inspiradora sua e da Rosana. Acho que vocês trouxeram vários desafios aí que nós temos como sociedade mesmo, né, pela frente. Nós, como jornalistas de ciência, num país com taxas complicadas, né, da educação básica, com a formação dos nossos cidadãos bastante frágil, né, enfim, para argumentação, para o pensamento crítico e para a criatividade, né, a gente tem visto agora mais de perto a educação no ensino à distância, né, como ainda fica maior esse desafio da gente incentivar a criatividade, o debate, né, muitas vezes os alunos ficam só escutando, né, a gente, então como é importante a gente pensar nessas questões todas que você e Rosana nos apresentam, né, para a gente também ter um trabalho mais ativo, mais provocador, talvez, né, e mais coletivo, né, que incite aí o diálogo mesmo, né, o debate. Eu vou fazer uma apresentação, Germana. Posso compartilhar aqui minha tela? Pode sim. Se dá certo aqui. Agora, não sei se... Vocês estão vendo? Tudo certinho? Sim. Tá, então tá bem. Germana, eu vou fazer uma fala sucinta e eu confesso assim que achei desafiadora a sua proposta, porque sinto às vezes que é mais fácil a gente vir falar de conteúdo do que, de fato, como uma disciplina como a nossa consegue contribuir para uma discussão que tem ocorrido recentemente, principalmente sobre a pandemia. Então, eu e a Flávia, a gente dividiu a nossa fala em 2, eu vou abordar um pouco do histórico dos estudos sociais da ciência e tecnologia, mas de uma forma muito breve, para entender um pouco como essa área aparece, como ela aparece para mim, na minha trajetória como acadêmica, né? E a gente queria só dizer que a apresentação, só para os alunos os estudantes que estão presentes,
que na próxima aula que a gente vai apresentar o programa e como o curso vai estar organizado, então a gente optou por não falar disso hoje. Então, assim, eu gosto sempre de me apresentar aos alunos para eles entenderem de onde eu venho, de qual tradição acadêmica, né, a qual eu pertenço e falar um pouco da minha trajetória. Então, eu sou economista, para quem não conhece esse prédio à esquerda aqui, quem não teve a oportunidade de ir até a outra parte do campus no ano passado, ali é o Instituto de Economia, onde eu me formei, na Unicamp, e já durante a minha trajetória no Instituto, principalmente mais para o final, eu fui percebendo que a economia ortodoxa, mainstream, ela não servia para mim, para eu entender os problemas que eu enxergava, não só do ponto de vista econômico, como social, né, e ao final do curso, eu tive a oportunidade de entrar em contato com o que a gente chama de economia da inovação. Eu acredito que vocês tenham tido bastante contato com essa tradição na disciplina de CTS, acredito que foi a professora Bia que mencionou para vocês, em que ela surge nos anos 80 e tem 2 livros muito significativos, né, o primeiro, na verdade, foi o The Economics of Industrial Innovation, do professor Freeman, nos anos 70 já, mas com uma reedição póstuma, e o livro do professor dos professores Richard Nelson e o Sidney Winter, que é a teoria evolucionária, né. Então, dentro disso, né, eu acabei buscando o mestrado no Instituto de Geociências, no departamento, no qual hoje eu sou professora, e sou colega da Flávia, da Rosane e do Aleix, e no mestrado já tive a oportunidade de entrar mais a fundo em uma dessas tradições que compõem um pouco a política científica e tecnológica, né? Ela meio que se divide entre a economia da inovação e os estudos sociais da ciência e tecnologia, né? São 2 pilares, não que eles somente compõem essa área, mas são 2 pilares muito, muito profundos, né? E dentro dessa inquietação que eu tinha de que a economia mainstream não servia para mim, ela se aprofundou no mestrado e ainda mais no doutorado, quando eu percebi também que só a economia da inovação não era suficiente para eu entender a maneira como os atores econômicos e sociais se comportam nas suas ações, mesmo que sejam para ações econômicas, né? Então, eu fiz o doutorado no SPRU, na Inglaterra, na Universidade de Sussex, onde eu fiquei 11 anos. Esse prédio à esquerda não é mais o prédio do SPRU, mas foi por um bom tempo. Ele chamava o Freeman Center, que é uma homenagem ao professor Freeman, que escreveu um daqueles livros que eu comentei. E no meu doutorado, pude investigar mais a fundo o que a gente chama de redes de inovação, e aí é que eu tive uma interlocução maior com estudos sociais da ciência e tecnologia. Então, apesar de eu ter tido essa disciplina quando eu fiz o mestrado, no meu âmbito de pesquisa, ele foi se aprofundando mais durante esse período, né, e tem se aproximado mais. Hoje eu me sinto híbrida, vamos dizer assim, né? Eu tenho um pé em estudos de economia da inovação e um pé em estudos sociais da ciência e tecnologia. E aqui o Instituto de Geociências, né, quando eu fiz o mestrado, ele não ficava nesse prédio, ficava lá em cima, perto de vocês, inclusive, bem pertinho ali do Labjor. Então, queria falar, assim, que os estudos sociais da ciência e tecnologia vai olhar muito para como a ciência se organiza, né, e como a gente deve olhar para essa organização de forma crítica para poder se informar e informar a sociedade da forma como o conhecimento é construído e quais são os elementos que permeiam essa construção. Então, a disciplina, ela passa por um momento de entender qual é o ethos da ciência, né, partindo aí dos imperativos do Robert Merton, que foi um sociólogo, se não o sociólogo mais importante norte-americano do século XX, em que ele vai apontar que a ciência deve ser universal, que ela deve ser comum, no sentido de que ela deve ser divulgada, né, que todos os resultados, porque a sociedade, porque a ciência pertence à sociedade, os cientistas têm o dever de comunicar, né, todos os seus resultados, e aí a divulgação científica tem um papel muito importante,
ela deve ser desinteressada do ponto de vista do cientista, que não deve partir de interesses próprios na construção das suas pesquisas, e que a ciência também deve ser sempre questionada, né, como ceticismo organizado, que é o que ele chama. Mas esses imperativos do Merton vão ser questionados principalmente a partir da década de 60, né, quando começa a se questionar a neutralidade da ciência, e isso também está relacionado ao movimento que o Aleixo colocou na apresentação dele, que no pós-Segunda Guerra Mundial, né, tem um investimento muito pesado nas atividades de ciência e tecnologia, acreditando que eram 2 vetores muito importantes para o desenvolvimento econômico, e os desgastes desses investimentos já começam a ser percebidos nos anos 60. Né, então, existe uma parte da comunidade científica que começa a olhar para esses desgastes e entender que a ciência não trazia somente benefícios para a sociedade. Então, acaba entrando no que a gente chama de numa vertente que vai olhar para as atividades de construção do conhecimento e de tecnologia como uma construção social, né, se antagonizando aos imperativos do Merton. Né, e a construção do conhecimento, então, é colocado como resultado de fechamento de controvérsias, né, eu acho que a fala do Aleixo e da Rosana falaram bastante dessas controvérsias ambientais, por exemplo, e que esses fechamentos de controvérsias levam a consensos e a formação de novos paradigmas. Né, isso são coisas que a gente vai ver na disciplina ao longo do semestre. Então, só para aqui exemplificar para vocês que essa área de estudos sociais da ciência e tecnologia é muito consolidada, né? Existe internacionalmente a Sociedade para Estudos Sociais da Ciência, que a gente chama de 4S, porque é Society for Social Studies of Science, então são 4 S's, que acredito que seja a maior associação dessa área, né? Na América Latina a gente tem a ISOCIT, América Latino-Americana, que é a Associação Latino-Americana de Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia, e tem a ISOCIT no Brasil, que é um braço, vamos dizer assim, da ISOCIT latino-americana. Todas essas organizações têm encontros bienais, a 4S tem encontros anuais e as outras 2 bianuais. Né? Então, para quem tiver interesse um pouco mais na área em si, acho que vale a pena olhar para esses websites e ver os estudos e periódicos a quem elas estão atreladas. Né? Então, assim, do ponto de vista da disciplina, a gente não só trata, então, né, do surgimento e evolução dos estudos sociais da ciência e tecnologia, mas a gente quer contribuir, né, e permitir que todos possam ampliar e complementar o entendimento e análise das políticas de ciência e tecnologia. A gente entende que esse é um processo fundamental para aqueles que fazem a divulgação científica, né? Se a gente pensar um pouco naquele diagrama que o Aleixo acabou de colocar, né, essa ampliação e complementação, ela faz parte daquele processo que ele colocou naquele diagrama, né, e a gente pretende, então, que ela também, com a disciplina, que a gente possa ampliar para vocês os repertórios de conceitos e paradigmas que estão por trás que possam ser usados na interpretação para divulgação científica, né, e quando a Germana falou, olha, seria interessante trazer com o que está relacionado à pandemia, o que eu queria compartilhar com vocês, na verdade, assim, uma pergunta inusitada, que seria o que a pandemia tem a ver, por exemplo, o que as queimadas da Amazônia que a gente está assistindo hoje, esse aqui é uma foto da NASA recente, em que o mapa de calor mostra a maior concentração de gás carbono na região, de gás carbônico, então, o que as queimadas teriam hoje, por exemplo, a ver com pandemias, né, e eu participei de um grupo de uma pesquisa, né, com um grupo internacional, em que a gente acabou de publicar um artigo na Social Studies of Science, que é um dos principais, se não o principal periódico dessa área de estudos sociais da ciência e tecnologia, em que vai justamente fazer uma referência às pandemias e epidemias, a queimadas, né, ao fogo, né, a comportamentos de fogo. Então, é interessante ver como o repertório dos estudos sociais da ciência e tecnologia também nos permitem trazer esse tipo de interpretação e sobreposição entre assuntos que são tão atuais. Né? Então, acho que era isso que eu tinha para dizer. É uma fala bastante sucinta e eu espero que a gente tenha tempo de discussão, que a gente tenha um excelente semestre, que a gente vai estar junto aqui toda semana
E agora eu gostaria de passar, então, a palavra para a Flávia, que vai complementar a minha fala. Obrigada, Germana. Obrigada, Janaína, pelas suas colocações. Eu acho que é isso, é dar um gostinho do que a gente tem pela frente de grandes debates, né? Acho que isso mostra a contemporaneidade das disciplinas, como as disciplinas são vivas, né? E elas não são, o conhecimento não é estanque, né? A gente está o tempo todo tendo que aplicar, interpretar, analisar os tempos que a gente e os desafios que são colocados para a gente, né? E acho que as disciplinas, o conhecimento científico, ele é fundamental para a gente ressignificar e de tempos em tempos rever mesmo os nossos papéis e os rumos, né, do desenvolvimento do capitalismo, como colocou a Leixe, e o nosso papel de jornalistas e comunicadores. Então, agradeço aí, Germanda, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Cumprimento aí a todos que estão presentes. Claro que a gente gostaria de ter um semestre em que pudéssemos olhar para a carinha de cada um de vocês e conversar um pouco mais, mas eu creio que a gente vai conseguir ter boas discussões ao longo, né, das semanas que nos aguardam. Quero também, como meus colegas já disseram, parabenizar por essa iniciativa desse encontro, né, e da forma da gente se conhecer melhor e partilhar um pouco aí das ideias, né, e que vai nos conectar, né, por que nós estamos juntos, né. E aí eu reforço também que é um prazer estar no LabJOR, conhecendo um pouco da história, de como que foi o LabJOR, de como que foi a participação que o nosso departamento, né, de política científica e tecnológica teve em implementar essas disciplinas, implementar esse curso e alinhar e reforçar a ideia de como é importante falar de um jornalismo científico, né, e falar com propriedade. Eu, Janaína, Leixes e Rosana não estávamos no DPCT nessa época, e eu acho que isso é um prazer ainda maior, a gente estar aqui com vocês hoje, né. Nós não participamos da criação, né, de todas as discussões, de fazer essa interação com o DPCT, mas hoje a gente está aqui validando esta proposta e trazendo aí disciplinas que tragam um pouquinho daquilo que a gente discute muito lá no DPCT, que é essa interdisciplinaridade, né? Janaína, que me antecedeu, falou muito sobre essas linhas da economia da inovação, de estudos sociais de ciência e tecnologia, e eu conto para vocês que eu venho desta linha da economia da inovação, mas, apesar de ser socióloga de formação, ter um pós-doutorado na USP, na sociologia, mas sempre trabalhei muito em pesquisas de mestrado, doutorado, e hoje também nas minhas pesquisas do DPCT, nessa linha da economia de inovação. Mas há cerca de 5 ou 6 anos, 6 anos já que eu trabalho nessa disciplina de teorias e métodos da ciência, quando eu fui convidada a ministrar essa disciplina lá para nós, lá para os nossos assuntos, para os nossos alunos das geociências, eu pensei assim, poxa vida, e agora, né? Como que eu faço? Como que eu trago essa outra área para pensar? E hoje o que eu quero dizer para vocês é que não tem essa outra área, né? Essas questões, essas linhas de pesquisa, elas se complementam muito. E foi uma experiência muito rica me debruçar sobre teorias e métodos da ciência, muito em função para reforçar hoje o que eu tenho como uma linha
maior de trabalho, né? Lá no DPCT a gente vai ter oportunidade de se conhecer melhor, mas eu estou muito alinhada com esses temas que a Aleixes e Rosana discutiram há pouco, né? Sobre meio ambiente. Eu trabalho muito no tema de sustentabilidade e na perspectiva das transições, né? Como que a gente muda para como a gente promove uma transição que seja mais sustentável. E o meu tema de trabalho é sobre a baixa emissão. Bem, mas o que eu vim conversar aqui com vocês não é sobre a minha linha de trabalho, né? A gente veio contar um pouquinho sobre o que nós faremos ao longo desse semestre, nessa disciplina Teorias e Métodos da Ciência. Como Janaína falou, nós não passaremos para o programa agora, o programa vai ser assunto para o nosso próximo encontro, segunda-feira, confirmadíssimo pela manhã, e aqui a gente quer passar por alguns elementos tentando responder essa pergunta que quando a Germana nos fez, eu falei que trivial, né? Pensar na nossa disciplina vis-à-vis esse contexto atual, né? Surreal, né? Da pandemia e da Covid. Mas, enfim, vamos ver se a gente consegue ser bem-sucedida. Eu já coloco para vocês que eu acho que meus colegas aqui me antecederam foram muito bem-sucedidos e tornou até a minha fala muito mais fácil, né? De tentar fazer alguns fechamentos, né? E a primeira questão que eu quero colocar aqui para vocês é conectar essa disciplina com o tema que vai ser à tarde, né? Os cuidados do comunicador ao circular informação sobre ciência. E eu resolvi falar sobre isso porque eu acho que antes de comunicar sobre ciência, a gente precisa saber o que é ciência, né? Como que a ciência é feita? Como que ela funciona? E não só o comunicador, né, mas é necessário que o próprio cientista tenha esse conhecimento sobre o que ele está desenvolvendo, né, sobre, enfim, né, sobre o que é essa ciência que o cientista faz e como que ele consegue passar esse recado, né? Então, acho que isso mantém aí uma conexão muito grande com aspectos que vamos tentar explorar com vocês ao longo desse semestre, né? Sempre mantendo esse olhar nessas duas pontas, né? O que sabemos sobre ciência e, de fato, o que os cientistas também compreendem sobre isso. Você pode mudar, Jana, por favor? E aí eu quero trazer aqui para vocês duas imagens, né? Na verdade, não são imagens, né? São dois contextos para a gente pensar, né? Falei sobre cientista, falei sobre comunicador, mas e a sociedade, né? Como que a sociedade olha a ciência? E olha, para vocês aí que são comunicadores de ciência, que desafio enorme que temos, né? E que responsabilidade gigantesca é isso, né? De conseguir tirar a ciência, né? A tecnologia que muitas vezes fica num pedestal e trazer isso para uma compreensão, né? Para uma compreensão mais geral. E olha, eu não sei o quanto que vocês tiveram contato com isso que aconteceu na Itália há mais de 10 anos, mas foi algo assim que me chamou muita atenção quando eu me deparei com essas primeiras reportagens sobre cientistas que foram condenados, foram ali para a Suprema Corte em função de um evento, né, um evento climático ali, um evento, enfim, que foi um terremoto que aconteceu na Itália, e aí alguns cientistas se manifestaram, havia já, né, essa previsão de que algo com o terremoto estava chegando, mas eles não deram esse alerta com a gravidade que aconteceu. Bem, o resultado foi que as pessoas não tomaram o devido cuidado, né, em função dessa gravidade, e depois que o terremoto chegou e que teve toda essa dimensão, agora quem vai ser a culpa? A culpa é da ciência, dos cientistas, porque eles não conseguiram
falar com antecedência, né, sobre esse fenômeno. E aí fica uma questão que Rosana também colocou na fala inicial, né? Gente, a ciência, ela não é essa verdade absoluta, os cientistas não são os donos dessa verdade, e a ciência também, ela não tem essa resposta tão fechada para tudo. Enfim, temos aí cada vez mais instrumentos, equipamentos que permitem ao cientista uma compreensão maior dos fenômenos, mas isso não significa atribuir a eles essa verdade absoluta. E o que aconteceu na Itália era essa, né? Essa percepção, como que os cientistas não sabiam disso? Bem, e aí eu passo para o próximo slide para mostrar que isso é o oposto dessa compreensão, né? Se por um lado você cobra essa verdade absoluta, nós estamos vivendo um momento que também, poxa vida, eu já vou repetir muito essa palavra para vocês, surreal, né? Mas é incrível como nós precisamos, nós enquanto cientistas, enquanto divulgadores da ciência, tentar falar que a Terra não é plana, não é. Já tem 500 anos, né, que passamos disso, né? Essa questão, esse negacionismo retorna. Incrível, né, essa mensagem aqui, essa revista da Galileu, onde ela vai mostrar que é um ceticismo em relação às vacinas. Como tomar vacina? Por que isso? É o meu direito. Bom, são coisas, né, que não seria mais por um raciocínio lógico, né? Perdemos tempo para mostrar aquilo que a ciência já mostrou que é necessário, pelo menos para algumas vacinas, né? E a terceira imagem aqui é sobre mudanças climáticas, que ainda temos, infelizmente, um negacionismo enorme por trás dessas questões. O Aleixos acabou de trazer aqui, né, números e evidências de como que a gente tem interferido no planeta, no sistema, e esses questionamentos retornam, né, para os alunos aqui que vão fazer a disciplina. Ao longo do semestre a gente vai poder falar sobre isso, vou recomendar alguns documentários, alguns livros que exploram de onde que vem, né, essa teoria, pode mudar, Jana, essa discussão enfim, de questionar, né, as informações que a ciência tem nos passado. E aí eu chego mais rapidamente aqui para a pergunta que a Germana nos colocou. Bem, e o que tem a ver a sua disciplina no dia a dia? Bem, eu me lembrei de essa imagem aqui, né, que são os tipos, né, as 4 personalidades em torno da Covid, que circulou aí, não sei, WhatsApp, Facebook, enfim, não sei quem foi a origem, né, dessa imagem, mas eu acho que ela é muito interessante para mostrar para a gente, né, como que, então, a ciência, né, tem sido ligada, tem sido tratada nessa época da Covid, né? Então, você começa, acho que o uso das máscaras, né, ilustra muito essa... Acredita na ciência? Bom, quem que está falando que as máscaras são recomendáveis e são necessárias para a gente evitar essa contaminação? Tudo bem que no começo, né, no começo da pandemia havia esse questionamento, mas hoje não tem mais. Isso é recomendação da Organização Mundial da Saúde, e isso são outros organismos que reforçam, né? Vamos usar máscara. Bom, a negação da ciência é não vou usar. Ou também não entendo, né? e não uso de modo correto, mas o que eu quero puxar com essa imagem? É algo que temos que nos defrontar. Desinformação e fake news. Acho que não basta só a gente falar em fake news, né? Estamos falando muito, né, das mentiras que circulam, são propagadas e recebem adesão, mas mais do que isso,
é um fenômeno, eu acho que as fake news, elas estão embutidas num fenômeno muito mais amplo, que é esse de desinformar, ou informar só aquilo que te interessa. E aí as redes sociais, né, das mais diferentes formas, elas acabam sendo um veículo muito rico, muito fértil, né, para propagar essas, enfim, né, esse negacionismo científico, né, que está permeado, e eu falei aqui de 3 exemplos, mas a gente pode aqui trazer N questões, né? E aí eu vou dar um spoiler aí para vocês, né? Jana, só voltar um pouquinho só, que é esse último item, que Sociologia do Conhecimento, eu mesmo vou dar uma aula para vocês no curso, em que eu vou discutir essa produção do conhecimento, absorção, né? E como que isso contribui com o ato de se fazer ciência. Mas tem um campo emergente que está se consolidando, que é a da sociologia da ignorância, ou da produção da ignorância. E aí a gente vai ter um momento em que nós convidamos um colega que vai fazer uma palestra aqui para vocês para falar desse assunto, né? Ele hoje foi nosso aluno lá no DPCT, é uma super referência, um super pesquisador, hoje faz um pós-doc na Faculdade de Medicina e acabou conseguindo aí um recurso internacional para desenvolver pesquisas para falar sobre desinformação e a ignorância. Como que se faz essa produção de ignorância? Então, acho que é ótimo a gente trazer essa discussão aqui para a nossa reflexão, né? O próximo, Jana? E aí, tentando ir um pouco mais rápido, né? Aqui, resumindo um pouco mais, o que eu queria deixar como uma mensagem final para vocês, né, dessa disciplina, como que ela nos ajuda a compreender todos esses processos, né, sejam aqueles que Rosana e Aleixo já mencionaram, ligados a meio ambiente, né, enfim, todas essas variáveis, seja a fala que já me antecedeu da professora Janaína, e aí acho que nós vamos cansar de bater numa tecla que é a ciência, ela não é neutra. E também não é isenta de valores, né? Então, assim como a produção, a disseminação do conhecimento científico, ela está atrelada, né, da sua bagagem que eu digo, a ciência tem pessoas por trás dela, né? Não é um ser divino, aquele do pedestal, ela é feita por pessoas, veiculada por pessoas que não se separam de seu contexto, que trazem as suas crenças, seus interesses, seus posicionamentos, ela é absorvida pelo contexto político, e isso é o que a gente pretende trabalhar um pouco com vocês, que é sobre como a gente cria, né, configura essas controvérsias. Quando a gente olha para uma controvérsia, por exemplo, essa de não tomar vacina ou de negar aquecimento global, mudanças climáticas, não é um ator que está por trás, não é só o cientista que está por trás. A gente tem a sociedade, a gente tem a política, a gente tem uma diversidade de atores e é isso que a gente vai buscar entender um pouco mais, né? Uma outra questão é, quando a gente fala de ciência, a gente precisa também falar sobre o que não é ciência. Infelizmente, né? Infelizmente, mas está fazendo parte desse nosso contexto e a gente precisa avançar nisso. E aí o último slide, Jana, é só para mostrar para vocês um outro spoiler também, né? Falando nessa linha de que a gente precisa entender muito o nosso contexto, né? O que a gente vive hoje, que nos ajuda a pensar na produção da ciência, nesses métodos, técnicas, práticas de se fazer ciência, tem uma correspondência enorme enfim, né, com a sua época, né? E aqui a gente vai passar um pouco a discussão com vocês sobre as utopias e distopias que acompanharam a visão de ciência ao longo do tempo, né? Então a gente começa aqui discutindo alguns autores que estão lá em meados do século XV, XVI, né? Século XVII, né? Na verdade, século XVI e XVII, e até alguns livros muito clássicos de
uma meia década atrás, né, do século passado, e que trazem, né, tentam olhar para a ciência vis-à-vis o seu contexto, vis-à-vis os seus atores, vis-à-vis os seus, enfim, a sua rede, né? Fazer ciência, comunicar ciência e falar sobre ciência implica necessariamente que a gente tenha um olhar muito mais holístico. E aí, novamente, eu reforço, né? As ferramentas para a gente ter uma abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, é muito necessária. Nós trabalhamos no LabJOR, né, o curso passado, há 3 anos atrás, eu e Janaíne, foi muito rico olhar para a diversidade de formação dos alunos que estão nessa disciplina, nesse curso de especialização, e eu acho que isso vai ser algo que vai agregar demais para as nossas conversas. Bem, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Germana, perdão, eu tinha me programado para falar só 10 minutos para vocês, espero que a gente tenha tempo aí para refletir um pouquinho mais. Não, foi ótima, muito obrigada, Flávia.